esse é o documentário de Geografia da turma do segundo ano do NERI, sobre o reflexo da pandemia no mundo marcado pela desigualdade social. A desigualdade social é a diferença que existe entre as classes sociais, levando em consideração fatores econômicos, educacionais e culturais. Ela é um desafio bastante enfrentado pela população, não só do Brasil, mas do mundo todo. E isso só piora em meio a uma pandemia de um vírus onde as pessoas precisam ficar em suas casas para não contrair esse vírus e acabar lotando os hospitais, chegando ao ponto de ter que escolher quem poderá usar os respiradores e quem irá morrer. Mas diversas pessoas não têm condições de permanecer em suas casas, principalmente por não terem o que comer. Sem contar que cerca de 30 milhões de pessoas não têm uma casa para chamar de sua. Outro ponto importante a ser citado é o fato de que várias pessoas vivem em favelas, as quais apresentam uma grande população que residem em casas pequenas e muito próximas umas das outras. Isso, por sua vez, facilita o contágio do novo coronavírus, o que não cumpre com o isolamento adequado. Após a infecção do vírus, os riscos de adoecimento e morte, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, crescem para as pessoas que possuem doenças respiratórias crônicas, diabetes, hipertensão, doença do coração e câncer. E muitas dessas doenças são mais frequentes na população negra em comparação com a população branca, e o cenário piora com as diferenças de classe. Não é apenas a falta de respeito pela quarentena que faz os índices do caso de coronavírus aumentarem. Isso também se deve ao fato das pessoas que não têm condições de trabalhar em casa terem que sair, seja a trabalho ou à procura de emprego. Tudo isso para pôr o alimento na mesa todos os dias. Com a alta desigualdade de renda, muitos acabam obtendo mais qualidade de vida do que outros, e isso nos leva à falta de saneamento básico em alguns locais da cidade, como periferias, que as condições são bastante precárias, comparadas aos bairros nobres da região onde se vive. Ainda temos os moradores de ruas, que muitos não têm documentos, casas e acesso a uma higienização adequada. Com tudo isso, esse fator de desigualdade social acaba afetando no aumento de casos, podendo perceber em que em algumas situações a população não é culpada. E entre sair de casa para pôr comida na mesa e ficar em casa protegido, eles vão escolher se arriscar devido às condições financeiras na qual se encontram. Tópico de pessoas esquecidas. Uma das maiores preocupações do CNS é a desigualdade nas condições de saneamento e moradia frente à pandemia. O Fique em Casa tem pouca eficácia em aldeias e comunidades quilombolas. Por falta de informações e questões culturais, pessoas mais vulneráveis precisam lidar com a desigualdade de direitos. A definição de vulnerável pode abranger também os próprios profissionais de saúde, moradores de rua à mercê da própria sorte, diante da ausência de políticas públicas que os atendam. Dados do Conselho Federal de Medicina de 2018 indicam que somente 532 dos 5.570 municípios brasileiros